Para acabamento, a melhor ferramenta é o disco de acabamento da FGM Diamond Pro. Eu gosto sempre dessa granulação grossa. Inicialmente nós vamos cuidar das arestas, as vertentes, as arestas, né, mais extremas, tanto da mesial quanto a distal. Observe também os ângulos. Não deve haver ângulo vivo, tá, no dente, então vamos sempre remover esses ângulos vivos com um acabamento suave nessa região interproximal, incisal principalmente. Nesse momento nós não vamos remover a altura já está ok, mas vamos criar o ângulo de desoclusão que existe nos centrais, laterais e no canino. Agora a delimitação das linhas de brilho, elas já foram desenhadas, mas para a gente entender que existe realmente uma área de sombra e não uma linha de sombra, precisamos traçar dois traços. Então, um mais para vestibular e outro mais distalizado, no qual a gente está corrigindo aí, precisa ter uma faixa. Isso é um detalhe, um preciosismo muito importante para a gente entender que existe uma faixa de sombra. Com o disco a gente vai deixar essa faixa mais evidente. Agora vamos verificar se já está bom. Observe que agora nós temos uma faixa melhor. À medida que chegamos na cervical, essa área de sombra ela vai se abrindo mais e a área de brilho ela vai diminuindo. Então eu estou estreitando essa área de sombra nessa região mais próxima cervical, por mesial e por distal. Agora é importante nós lidarmos com a inclinação dos terços. Então vou riscar uma linha que vai dividir o terço incisal do dividir o terço médio para o cervical. Então duas linhas são necessárias. Então sempre observe o dente, o paciente de perfil e faça esses movimentos com o disco de acabamento mais inclinado ali para a região incisal, sem necessariamente, né, passar o disco em todo o dente ali, que vai acabar removendo as linhas de brilho, né? Então, sempre atentando para o centro ali do seu dente. Então, com as inclinações adequadas, a gente faz o ajuste tanto do terço cervical, incisal e do terço médio também. Ajustamos a rotação para um polimento adequado, no caso 8.000 rotações por minuto, e vamos aí utilizar o nosso kit de polimento da DH Pro. Então são 3 espirais. Esse primeiro espiral ele basicamente vai tirar todas as ranhuras superficiais que possam existir, mas ele também já dá um brilho, né, à superfície. Observe sempre movimentos fazendo ali de vai e vem, tá? Não é necessário aplicar força. Basta que você encoste levemente sobre a superfície que ele automaticamente vai fazer o que precisa ser feito, que é iniciar ali a fase de polimento. Lembrando que a rotação é de 8.000. Até agora eu só utilizei um espiral e já é suficiente para você ver um brilho aparecendo. É muito comum nesse momento aparecerem as bolhas ou aparecerem algumas áreas que não saem com polimento, parecem mais ranhuras. Então é importante que você volte uma etapa, ou seja, volte a fazer o acabamento com disco para depois você fazer novamente o polimento final. Essa textura ela foi conseguida exclusivamente com pincel durante a escultura dental. Pode utilizar água, tá? A meu ver, deve utilizar sempre água. Não estou utilizando porque eu estou fazendo em manequim, mas se você não fizer isso, vai acabar desgastando rapidamente o seu espiral e também fazendo com que o paciente tenha sensibilidade de forma desnecessária. Agora estou usando o segundo espiral. Lembrando que ainda tem um terceiro espiral para utilizar também, ele vai sempre do escuro para o mais claro. E
por fim agora um feltro da FGM, seco inclusive, já foi suficiente para provocar esse tipo de polimento na superfície. Me segue para aprender tudo sobre facetas em resina e dentro do Atlas todo esse tutorial e muito mais para você fazer facetas em resina à mão livre. Você vai encontrar o link na descrição desse vídeo.